Olá pessoal, um triste dia para o Brasil, né? Uma grande perda no governo, algo que ninguém poderia prever, né? Se alguém vai levantar alguma bandeira dizendo que eu já sabia, é mentira, né? Ninguém previa uma situação dessa. E é interessante a gente partir do princípio de que o ponto mais importante não é querer ter razão, né? O ponto hoje mais importante não é vestir uma camisa. O que acontece hoje é que as pessoas parecem que estão torcendo para um time. E parece que você tem um lado A e o lado B. Parece que o lado B torce para o lado A perder e o lado A torce para o lado B perder. Então isso é uma ideia meia burra, né, sobre esse assunto. O que acontece é o seguinte: não existe lado A nem lado B, só existe um lado, que é o lado do Brasil. E quando a gente fala do Brasil, é muito fácil a gente falar Brasil de uma forma ampla. Mas, na verdade, tudo o que é feito na política no Brasil interfere diretamente na vida de todo brasileiro. Então não se trata de Bolsonaro e nem se trata de Moro, porque eles são funcionários do país. Tanto o presidente quanto o ministro, eles estão lá, foram colocados lá por nós, são pagos por nós, para trabalhar para nós, brasileiros. Então, todas as decisões que eles tomam lá afetam diretamente na nossa vida. Por isso que a gente não pode escolher um lado, a gente não pode torcer, né? Parece que nós estamos vivendo um tempo que nós estamos ficando politicados, né? O ser humano passou a ser politicado. Então hoje é mais uma reflexão do que pautar o assunto, porque todo mundo já sabe, né? O presidente Bolsonaro fez suas declarações, né? Colocou seus pontos, e o ministro Sérgio Moro colocou seus pontos. Ah, quem está mentindo? Aí você abre o YouTube e você vê lá, YouTube, seja qual for o seu veículo lá. Ah, quem está mentindo? Quem está falando a verdade? O Moro, a máscara do Moro caiu, aí o outro fala que a casa do Bolsonaro caiu. Então você vê essa polarização. Mas essa polarização é burra, porque na verdade todos nós, independente daquele que votou no Bolsonaro ou que gosta do Bolsonaro, deveria estar torcendo para que o governo desse certo. E às vezes a gente vê que, muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão torcendo para que o governo dê errado. Eu falo para você que eu particularmente não votei no Lula, mas eu tinha que torcer para que o país desse certo. Porque na verdade eles eram os responsáveis pelo país. E qualquer coisa que eles fizessem, que eles fizeram naquela época, todas as coisas que eles fizeram afetaram diretamente até aquele cidadãozinho, aquele irmãozinho que está lá no Nordeste, lá no finalzinho, não mora nem numa cidade, mora a 10 quilômetros de uma cidade e que está passando fome, que vive uma vida miserável, né? E que vive de desnutrição, que é um absurdo, e que hoje nós estamos já em 2020, ainda há esse tipo de coisa aqui no Brasil, né? Pessoas morrendo por causa da fome no Brasil. Isso é uma realidade. Enquanto isso, do lado de cá, nós estamos discutindo o quê? Nós estamos discutindo política. Nós estamos vestindo camisas, escolhendo lados, né? Então, eu não estou torcendo para que o Bolsonaro tenha razão ou para que o Moro tenha razão. Eu estou torcendo para que o governo dê certo, né? É isso que a gente tem que pensar. Então é apenas uma reflexão. Se você é um desses, né? Provavelmente uma grande maioria pensa assim, de que, olha, tomara que o Bolsonaro esteja certo, porque agora nos próximos dias nós vamos começar a ver o desenrolar isso tudo. E a PGR, eu acho que a PGR fez o papel certo, né? Ela colocou tanto o presidente como o ex-ministro, né, para vão responder esse inquérito e pelas ações que têm tomado, né, pelo que falaram e pelo que declararam, né? Então eu vou trazer para você rapidinho aqui algumas visões, né?
no desencadear dessa história, o que pode acontecer nos próximos dias, né? Podem acontecer algumas coisas. Então eu vou pontuar para você. Uma das coisas pode ser que o Bolsonaro tenha razão, né? O presidente tenha razão em fazer o que ele fez. Né? Talvez houvesse realmente um impasse entre os dois, um conflito de interesses. Não estou falando de corrupção, estou falando de interesses ou de forma de ver, né? a função da Polícia Federal, até a comunicação do presidente junto à Polícia Federal. E o Sérgio Moro talvez fosse uma pessoa que estivesse ali no meio, meio que, vamos dizer, desconfiando do presidente. Né? Vamos partir do princípio que o presidente tem mais de 20 anos como deputado e não tem nada contra ele até hoje. Né? Assim como o ministro Moro, né, é uma pessoa também nota 1000 e também não tem nada contra ele. Ele é um responsável ele foi o responsável por deflagrar o maior caso de corrupção no Brasil. Então trata-se de dois homens, a princípio, né, até que se prove ao contrário, pessoas idôneas e pessoas honestas. Então não é nosso papel agora dizer que o Bolsonaro está fazendo isso por causa do filho dele, ou que o Moro está fazendo isso porque ele quer chegar ao STF. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que não foi um problema político, né? Nem foi um problema técnico. Acho que pode ter sido uma questão, pode ter sido, né? Isso é que eu falo. Você vê um monte de canal, vê o pessoal falando e está todo mundo com uma certeza. Todo mundo já tem um desfecho do caso. Isso que eu acho engraçado e interessante. Todo mundo já tem um desfecho. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Caiu a máscara do Moro, caiu a máscara do Bolsonaro. Então você tem de tudo hoje. Você tem banquete para todo lado. Então é só você escolher o lado que você vai querer estar e cair para dentro. Né? Começar a sua briga na internet, no WhatsApp com seus amigos. Né? Então eu acho que não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Eu acho que isso é uma análise muito rasa sobre o assunto. Eu acho que eu sempre venho trazer. Você pode ter certeza, eu sempre coloco, se eu for fazer um vídeo, eu nunca vou fazer um vídeo do que está todo mundo falando. Entendeu? Eu nunca vou ser partidário e dizer que não, é Sérgio Moro ou é Bolsonaro. Sempre eu vou trazer uma visão além, uma visão mais profunda do assunto. Então a questão hoje, né, nós temos uma epidemia, né, então nós torcemos para o Ministério da Saúde dar certo, para que a gente possa sair disso, e um futuro para que o governo dê certo, independente de qual governo seja. Né? E que acabe esses conflitos de interesse de cada lado. Né? Não acredito, não sei o que pode acontecer. Né? Creio que o ministro Moro também tenha as suas convicções e fez aquilo porque achou que deveria ter feito. Né? Não tiro a razão dele, né? Mas também não posso dizer que ele está certo, porque, na verdade, não é questão de estar certo ou errado, é questão de posição. Então ele tomou uma posição, é aceitável, né? É um homem honrado, como presidente tomou uma posição, é aceitável, é um homem honrado. Né? Não estou nem no lado de um nem no lado de outro, queria que os dois estivessem juntos, queria que os dois pudessem estar trabalhando juntos. Né? Queria que o Partido dos Trabalhadores pudessem ter ministros, né? É isso que você precisa entender. Queria que o Partido dos Trabalhadores pudessem ter ministros hoje juntos ao Bolsonaro. Queria que o DEM pudesse ter ministros dentro do Executivo. Né? Queria que não houvesse essa oposição política. O que eu acho é o seguinte, a gente pode ter uma oposição técnica, né, de visões, mas não questões políticas que eu digo de interesses próprios, mas sim de interesses para o país. Né? Gostaria muito que não houvesse corrupção, porque se não houvesse corrupção no nosso país, as coisas já seriam mais fáceis, os assuntos iam ser outros, nós estaríamos muito lá na frente, mas a corrupção, ela breca todo o sistema, ela trava toda a viabilidade, né, para que esses recursos cheguem de forma apropriada àquele que está lá, numa cidadezinha longe, aquele que precisa. Então tudo isso, ninguém está ganhando com isso. Nem a direita,
e nem a esquerda. Eu boto entre aspas porque eu não acredito nessas denominações hoje no Brasil. Direita, esquerda, centro, para mim, isso não existe. Eu tenho uma visão, acho que muito além disso, do que é direita, do que é esquerda, do que é centro. Hoje, né, eu tenho até uma visão diferente do que é democracia hoje no Brasil. Porque hoje a democracia brasileira é péssima. Né? E aí outros vão defender a intervenção militar. O que podemos falar sobre a intervenção militar? Será que seria boa ou seria ruim? Não sei. Cabe a gente, né? Se houver uma intervenção militar no Brasil, torcer para que dê certo. Ah, mas você é a favor do regime militar? Eu não sou a favor do regime militar, eu não sou a favor só da democracia, eu não sou a favor da república, do parlamentarismo. Eu quero o Brasil indo para frente. É isso que me interessa. Então eu queria deixar essa reflexão para você. Não tome partido de ninguém. A princípio trata de duas pessoas idôneas. Então você não precisa tomar partido de ninguém e passa a ter uma visão mais além disso. Passa a ter uma visão mais Brasil, menos política. Porque às vezes a gente está vindo da nossa casa e a gente já está virando um agente político dentro da nossa própria casa, sendo que nem políticos nós somos. Né? Nós viramos políticos, nós viramos juízes, porque nós estamos determinando o que já está acontecendo. Então, quando você vê uma pessoa se posicionando já de forma radical sobre uma pessoa ou sobre outra, sobre um lado ou sobre o outro, ele já está assinando um decreto de que ele é um juiz e que para isso que servem os estudos, para a gente chegar justamente nesse ponto. Não chegar no ponto de torcer para que um lado seja, né, como se tivesse um Flamengo, de um lado um Fluminense do outro, um Internacional, um Grêmio do outro, né, e assim vai. Então eu queria terminar esse vídeo, né, trazendo para você essa reflexão. Não existe lado. Não existe lado, só existe o Brasil. Né? E como diz o presidente, né, vamos esperar que o Brasil realmente esteja acima de tudo, né, e Deus acima de todos. É isso que nós queremos. Todos os brasileiros, vamos dizer, tanto de esquerda, tanto de direita, quanto do centro, quanto da diagonal, né, de todos os lados. É isso que eu penso.